Seja muito bem-vindo à resolução da questão 61 sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. A proposição composta condicional, se Marcos gosta de correr, então ele vai participar de uma maratona, é logicamente equivalente à sentença. Bom, nós temos aqui uma proposição condicional, uma proposição que apresenta o sim então, e nós queremos saber qual é a proposição que vai ser logicamente equivalente. Então, nesse tipo de questão, você não precisa ir direto aqui fazendo a leitura de todas as proposições, não. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever a proposição condicional de forma simbólica, se P então Q, tá? Onde a primeira parte corresponde à minha proposição P, a segunda parte corresponde à proposição Q. Bom, fiz a representação simbólica. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever os dois tipos de equivalência para depois a gente olhar aqui as alternativas. Uma proposição condicional, ela admite dois tipos de equivalência. Ou uma contrapositiva, que é quando nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem, ou uma disjuntiva. Negamos a primeira parte, substituímos o condicional pelo ou, tá? O se então pelo ou, e mantemos a segunda parte. Por que é importante fazer a negação, aliás, a equivalência, de forma simbólica? Para você observar quais são os conectivos que nós vamos ter. Nós temos aí duas possibilidades de conectivos. Nós vamos ter um se então, ou nós vamos ter um ou. E aí, para que isso serve? Para você eliminar várias alternativas. Por exemplo, a alternativa B tem o E, que é a conjunção. Então, posso eliminar sem medo algum. Na alternativa C também tem uma conjunção. E na alternativa D nós temos um bicondicional, que é um se e somente se. Então, essas três alternativas, eu já sei que estão erradas. Não podem ser nenhuma das duas. Agora, a primeira alternativa, a letra A, pode ser ou a letra E. Por que pode ser ou a letra A ou a letra E? Porque uma tem o ou, que é uma possibilidade aqui de equivalência, e a outra tem um condicional, que também é uma possibilidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar primeiro o ou. Para testar o ou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover o condicional, que é o se então, colocar aqui o ou e negar a primeira parte. Então, fazendo aqui a negação da primeira parte, Marcos gosta de correr, fica Marcos não gosta de correr, ou ele vai participar de uma maratona. E vou observar aqui, se for, eu já posso marcar. Marcos não gosta de correr, ou ele vai participar de uma maratona. Podemos marcar aqui a letra A e seguir para a próxima questão. Mas antes de ir para a próxima questão, caso você tenha dúvidas com relação à negação e equivalência, no final das questões tem uma aula sobre esse assunto. Você pode assistir, depois você volta aqui, com certeza você vai entender certinho. E na letra E nós temos o erro, porque ele faz a negação das duas proposições, só que ele não inverte a ordem. E para ser uma contrapositiva, nós temos que negar ambas as proposições e trocar a ordem. Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão 62. De acordo com as regras de Morgan, podemos afirmar que a negação da sentença 9 é um número primo ou 16 é um número par é. Todas as vezes que a questão colocar as regras de Morgan, vai ser negação do e ou do ou. Nesse caso, nós vamos negar o ou. E aí, antes de ler todas as alternativas, o que nós temos que fazer para poupar bastante tempo? Nós consideramos essa primeira proposição como uma proposição P, aqui vai ser a nossa proposição Q e aqui vai ser o nosso conectivo, que é o ou. Escreva aqui de forma simbólica, P ou Q, aplica a negação de uma disjunção, que é uma proposição composta que apresenta o conectivo ou, vai ficar representada da seguinte maneira, P, não P, E, não Q. Bom, tendo que a minha proposição que vai representar a negação vai ter que ter aqui o conectivo E, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui nas alternativas, antes mesmo de fazer a leitura, e vou eliminar tudo que não tem o E. Então, esse aqui está errado, esse aqui também está errado, e esse aqui está errado, só pelo conectivo. Sobraram aí as alternativas C e E. E agora sim, eu vou fazer a negação aqui na minha frase, para poder analisar se vai ser a letra C ou a letra E. Como é que fica a negação? Troco o ou pelo E, faço a negação, 9 não é o número primo, que é a negação da proposição P, 16 não é o número par. Feito isso, agora é só enquadrar aqui na alternativa correta. E vai ser a letra E. 9 não é o número primo e 16 não é o número par. Podemos marcar a letra E e seguir para a próxima questão. Questão 63. A alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente à condicional, se João é dentista, então na área jornalista é. Bom, se nós queremos a equivalência do condicional, por onde é que nós devemos começar? Primeiro, nós representamos uma proposição condicional de forma simbólica, se P então Q. Colocamos logo abaixo da nossa representação as possibilidades de equivalência. Então, nós temos aí uma disjuntiva, que seria negar a primeira parte,
trocar o sim então pelo ou e manter a segunda parte, ou uma contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições, porém invertemos a sua ordem. Então, é isso que nós temos que procurar dentro das alternativas. Ou nós vamos ter um ou como resposta, ou nós vamos ter um sim então. Tudo que tiver outra coisa que não seja um ou um sim então, nós podemos eliminar. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo que na letra B nós temos um e. Então, esse aqui eu já sei que está errado. Não preciso nem ler a frase. Vai estar errado. Agora eu vou fazer o teste. O primeiro teste que eu vou fazer é o teste do ou. Para fazer o teste do ou, como é que a gente procede aqui na frase? Na frase, nós removemos o sim então, colocamos o ou, certo? E negamos a primeira parte. Isso aqui é uma equivalência da proposição condicional. Então, João não é dentista ou Nara é jornalista. E agora a gente vai analisar aqui nas que tem o ou. Aqui nós temos João é dentista, está errado, porque teria que aparecer o não, então já está fora. Aqui nós temos Nara não é jornalista, está errado, porque ele trouxe aqui a proposição Nara é jornalista, então também está fora. E sobraram aí 2 sim então. Agora a gente vai para a contrapositiva, que é o teste aqui da negação de ambas as proposições e inversão da ordem. Então aqui o condicional ele continua, sim então ele continua, só que eu tenho que negar ambas as proposições e inverter a ordem. Então eu tenho que negar aqui João não é dentista, Nara não é jornalista e inverter essa ordem. Essa aqui vai vir para a primeira parte do nosso condicional e essa daqui vai para a segunda parte. Então, vamos analisar. Letra A. Se João não é dentista, então Nara não é jornalista. Note que aqui ele faz a negação, tá? Feita a negação, mas não houve a inversão. Então, isso aqui também está fora, sobrou apenas a letra D, que é a correta. Se Nara não é jornalista, note que fez a negação e trouxe para a primeira parte, então João não é dentista, nossa equivalência lógica do condicional. Letra D, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 64. De acordo com as regras de Morgan, podemos dizer que a negação da sentença 3 é um número inteiro e 7 é um número primo é. Bom, nós queremos a negação de uma proposição que é do tipo conjunção. Temos aqui um P e Q. Como que a gente nega uma conjunção? Negamos ambas as proposições e substituímos aqui o e pelo ou. Então, aqui nas alternativas, a alternativa correta deve apresentar um ou. Então, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, porque ele coloca aqui um sim então, não pode ser aqui a letra D, nem pode ser a letra E. Então, automaticamente, nós já temos a nossa alternativa correta, que vai ser a letra A, apenas observando o conectivo. E agora sim, eu vou fazer a negação para confirmar. Então, troca o e pelo ou, nega ambas as proposições. Então, 3 não é um número inteiro, ou 7 não é um número primo. Note que aparece aqui a negação e a substituição do e pelo ou. Podemos marcar aqui a letra A e seguir para a próxima questão. Questão 65. A alternativa que apresenta uma proposição equivalente a se o sol nasce, então os pássaros cantam é. Bom, nós queremos uma equivalência, temos que identificar aqui qual é o conectivo. O conectivo é o condicional, é o sim então. Escrevemos aqui a nossa proposição de forma simbólica, se P então Q. Colocamos logo abaixo as possibilidades de equivalência de um condicional. Equivalência do condicional. Temos aqui uma disjuntiva, onde nós negamos a primeira parte, trocamos o sim então pelo ou e mantemos a segunda parte, ou ainda uma contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições, mantemos aqui o condicional, o sim então, porém invertemos a sua ordem. Então, vamos fazer o teste, né? O teste consiste em você observar o seguinte: ou a tua resposta vai ter um ou a tua resposta vai ter um sim então. Então, todas as alternativas que não tenham ou sim então, você pode eliminar de imediato. Então, vamos analisar. Essa primeira aqui está fora, porque tem um e, podemos eliminar. Agora, a gente vai fazer o teste do ou. Para fazer o teste do ou é bem simples, porque você pode riscar aqui o sim então, colocar o ou, certo? E fazer a negação. O sol não nasce ou os pássaros cantam. E observar aqui nas alternativas. O sol não nasce ou os pássaros não cantam. Então, ele adicionou o não aqui, está fora, não vai ser a nossa alternativa correta. O sol não nasce ou os pássaros cantam, está correto. Já achei aqui a resposta correta na letra D. Ó. O sol não nasce, fez a negação da proposição P, colocou o ou, substituiu o sim então pelo ou e manteve a segunda parte. Então, já achei a alternativa correta. Se tiver com dúvida, vamos testar aqui a contrapositiva. Na contrapositiva, vai manter o sim então, certo? Vai manter o sim então, ele vai continuar.
Só que nós temos que negar ambas as proposições e inverter a ordem. Então, ficaria aqui, no caso, a negação de o sol nasce, o sol não nasce, os pássaros cantam, são os pássaros não cantam, porém, essa segunda parte vai ter que vir para cá, certo? E aqui vai para depois do então. Se a gente olhar aqui, ó, ele faz o sol não nasce, os pássaros não cantam, mantém, tá? Ele faz a negação, mas não faz a inversão, então ele não fez a contrapositiva, tá errado. E na letra E, nós temos os pássaros cantam, o sol nasce, não temos a negação. O correto seria, se os pássaros não cantam, então o sol não nasce, tá? Fazendo aqui a inversão, também vai estar errado. Então, com certeza, a alternativa correta aqui, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 66. Qual a negação da proposição? Carolina é namorada de Marcos e Laura é namorada de Mateus. Bom, aqui nesse caso, nós temos uma proposição composta que apresenta o conectivo da conjunção. Temos o E. Aqui eu vou chamar de proposição P. Essa daqui será a nossa proposição Q, né? Temos a ligação de duas proposições simples pelo conectivo E. Como que a gente faz a negação de P e Q? Tá? Fazendo a negação dessa proposição, nós vamos obter a negação de ambas as proposições e a substituição do E pelo OU. Então, já sei que a minha resposta tem que ter um OU. Sabendo disso, eu analiso aqui todas as alternativas que não tiverem um OU, eu já posso eliminar. Então, aqui ó, está errado, aqui está errado, pode ser uma dessas três aqui. Tudo bem, agora a gente vai fazer a negação na própria proposição. Então, aqui tiramos o E, colocamos o OU, certo? Já inverti pelo OU, negamos, Carolina é namorada de Marcos, fica aqui, Carolina não é namorada de Marcos, negação da proposição P, e aqui negamos também, Laura não é namorada de Mateus. Bom, agora a gente olha aqui nas alternativas, qual que apresenta essa proposição, né, no caso. Então, vamos olhar aqui, ó, Carolina não é namorada de Marcos, ok, confere, ou Laura é namorada de Mateus. Então, aqui ele não fez a negação, tá fora. Vou para o próximo. Carolina não é namorada de Marcos, ou Laura não é namorada de Mateus. Achei aqui a minha alternativa correta. Vou olhar a letra E só para a gente verificar que ele não fez a negação de forma correta. Carolina é namorada de Marcos, ou Laura é namorada de Mateus. Então, não fez a negação. Alternativa correta na questão, letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 67. A negação da proposição composta, a chuva é molhada e o terreno seco é. Bom, nós temos aqui uma proposição composta do tipo conjunção. Proposição que pode ser representada como P e Q. Para fazer a negação dessa proposição, nós negamos ambas as proposições e substituímos o E pelo OU. E aí, de forma prática, eu vou dar uma analisada aqui nas alternativas. Quem não tiver o OU, eu já posso eliminar de imediato. Então, aqui a chuva é seca e o terreno é molhado, está errado. A chuva não é molhada e o terreno não é seco, também está errada. O terreno não é molhado e a chuva não é seca, também está errado, porque todos aqui que eu estou eliminando, ele manteve o conectivo E. A chuva não é molhada ou o terreno não é seco, é uma possibilidade. E a chuva é seca se o terreno não é molhado, né? Ele coloca aqui um se, então aqui também vai estar errado. Sobrou só a letra D, basta a gente conferir se ele fez certinho a negação. Trocamos aqui o E pelo OU, trocamos pelo OU. A chuva não é molhada ou o terreno não é seco. Então, vamos olhar aqui na nossa alternativa. A chuva não é molhada, fez a negação certinho. Trocou o conectivo E pelo OU, tá certo também. Ou o terreno não é seco, fez a negação também. Então, a alternativa correta, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 68. Considere a afirmação. Ontem eu dancei e não fui à festa. A negação lógica dessa afirmação é... Bom, aqui nós temos uma proposição do tipo conjunção, P e Q. Nós queremos a negação dessa proposição. Como é que fica a negação da conjunção? Negamos ambas as proposições, certo? Tanto o P quanto o Q, e substituímos o E pelo OU. Então, olhando nas alternativas, nós já conseguimos eliminar várias. Ó. Podemos eliminar aqui a letra B, porque tem o E. Podemos eliminar a letra D e também podemos eliminar a letra E. Então, essas três alternativas não apresentaram o conectivo OU, que é o conectivo da disjunção. Então, nenhuma das três pode ser resposta. Olhando para a letra A e para a letra C, vamos analisar o que aconteceu aqui, tá? Substitui o E pelo OU, nega ambas as proposições, tá? A negação de ontem eu dancei será ontem eu não dancei, e a negação de não fui à festa vai ser fui à festa. Toda vez que tem o não,
Quando a gente fizer a negação, é só remover. Então, a proposição correta será, né, no caso, ontem eu não dancei, tá aqui certinho, ou fui à festa. Já está aqui na letra A. Se a gente olhar aqui a letra C, ó, ele não fez a negação. Ontem eu dancei, faltou o não aqui, ó, e faltou remover o não desse lado. Então, isso aqui também está errado. Então, todas as vezes que a questão pede uma negação, representa de forma simbólica, observa nas alternativas o que é possibilidade de resposta, no caso aqui eu fiquei só com 2 possibilidades, e aí sim faz a aplicação e com certeza você vai acertar a questão. Então, alternativa correta, letra A. Questão 69. A negação de se sou gaúcho, então gosto de chimarrão, é... Aqui nesse caso nós queremos a negação de uma proposição condicional. Então vamos representar a proposição de forma simbólica, aplicamos a negação na forma simbólica mesmo, e aí nós vamos ficar com o seguinte, negação de se P, então que, mantemos a primeira parte e negamos a segunda parte. Como é que eu faço a negação de forma prática aqui na minha questão? Eu vou vir aqui na minha proposição composta, eu vou tirar o se então, certo? Essa primeira parte vai ficar inalterada, é a proposição P, certo? Aqui eu vou colocar a conjunção, que é o E. Então, aqui em cima eu vou colocar o E, aqui embaixo eu vou colocar o símbolo. E aqui eu vou fazer a negação. Bom, tem aqui a negação que eu estou procurando. Sou gaúcho e não gosto de chimarrão. Agora é só procurar nas alternativas. A alternativa correta já aparece aqui na letra A. Sou gaúcho, que é a proposição P. A substituição do conectivo condicional pela conjunção e a negação da proposição que. Então, no caso, alternativa correta, letra A, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Seja muito bem-vindo à resolução da questão 70 do nosso curso sobre raciocínio lógico da Banca Fundatec. Sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos, irei te mostrar como resolver a questão. Aqui nessa questão nós temos várias proposições do tipo condicional, certo? Temos 5 proposições condicionais e temos uma proposição simples. E a partir dessa proposição simples e desses condicionais, nós vamos querer saber o que podemos afirmar, tá? Se a esposa de Marcelo, Pátia, é professora de matemática na cidade vizinha, se Marcelo é chefe de cozinha em um restaurante na cidade onde mora, se Paulinho gosta de estudar ouvindo música, Carla não arrumou seu armário ou Elaine gosta de cozinhar. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é como construir a tabela verdade em uma proposição condicional. Então, nós vamos construir aqui a tabela verdade. Mais uma vez eu reforço, caso você não tenha nenhum conhecimento sobre tabela verdade, não saiba construir, assiste primeiro a aula sobre tabela verdade e depois volta. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso é a única situação que fica falso numa tabela verdade do sim então, que é uma proposição condicional. Falso com verdadeiro vai ficar verdadeiro e falso com falso fica verdadeiro. Aqui nesse caso nós temos um argumento. E aí para que esse argumento seja válido, todas essas proposições quando juntas, tá? Se eu chamar aqui de proposição 1, 2, 3, 4 e 5, ou premissas, né? Quando eu faço a união entre a proposição 1 com a proposição 2, com 3, com 4 e com 5, vai me levar a uma conclusão. Que conclusão é essa? Que Mateus não estudou para a prova. Se eu considerar que essa conclusão ela é verdadeira, obrigatoriamente todas as premissas ou proposições elas devem ser verdadeiras. Então eu tenho que juntar essas 5 premissas que são todas verdadeiras para chegar aqui à conclusão que Mateus não estudou para a prova, que também deve ser verdadeira. Então, a partir dessa proposição simples, eu vou encontrar o valor lógico de todas as proposições que vão estar aqui na nossa questão, e aí sim eu vou conseguir julgar o que nós podemos afirmar como verdade, tá? Nós queremos uma dessas informações aqui que vai ser verdadeira. O que for falso vai estar errado. Então, vamos lá. Por onde é que eu vou começar? Vou começar por onde tem a frase Mateus não estudou para a prova ou Mateus estudou para a prova, que é o que vai estar aqui, ó. Essa frase, Mateus estudou para a prova, é uma proposição falsa. Por que ela é falsa? Porque eu considerei que a conclusão é verdadeira. A minha conclusão é que Mateus não estudou para a prova. Então, quando eu substituo aqui, fica falso. Esse condicional, entre a primeira proposição, que é Carla arrumou seu armário, e o Mateus estudou para a prova, ele tem que ser verdadeiro. Para que esse condicional seja verdadeiro, qual é o valor lógico que eu tenho que colocar aqui? Vou lá na tabela verdade e olha só qual é a consulta que eu vou fazer. Eu já tenho a segunda parte falsa e o resultado verdadeiro. Aí ou eu vou ter essa daqui
ou essa daqui como possibilidade. Só que nessa linha, o resultado lógico é falso. Então, de forma alguma, eu vou usar a segunda linha do meu condicional. Vou usar a última linha. O que eu consigo com isso? Eu consigo garantir que essa informação aqui, ó, Carla arrumou seu armário, é uma informação falsa. O que é verdade? É que a Carla não arrumou seu armário. Então, a partir dessa informação, tá? A partir dessa informação que eu encontrei, eu já achei a minha resposta. Olha só, Carla não arrumou seu armário vai ser minha proposição verdadeira. Todas essas outras proposições, a gente vai ver que o resultado lógico dela é falso. Aí eu vou fazer aqui o uso dessa informação, que Carla arrumou seu armário é falsa, nessa proposição aqui. Aqui ficou falso, aí pelo mesmo motivo, tá? Se a segunda parte do condicional é falsa, a primeira também tem que ser. Então, Paulinho gosta de estudar ouvindo música, é falso. Olha só, Paulinho gosta de estudar ouvindo música, falso, não é o que eu quero. Aqui, vou usar essa informação, que é falsa, vou garantir que a primeira parte aqui também é falsa. A esposa de Marcelo Patti é professora de matemática na cidade vizinha, é falso. Quando eu olho aqui, ó, a esposa de Marcelo Patti é professora de matemática na cidade vizinha, falso, não é o que eu quero. Vou vir agora com essa informação para cá, que é falso. Marcelo é chefe de cozinha em restaurante, vai ser uma proposição falsa, tá? Na cidade onde mora. Quando eu olho aqui, ela aparece também do mesmo jeito. Marcelo é chefe de cozinha em um restaurante na cidade onde mora, é falso, não é o que eu quero. E por fim, eu vou ter aqui que Elaine gosta de cozinhar, também é falso. Então, desencadeou aí todas as proposições simples sendo falsa. Portanto, a alternativa correta, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima questão.